Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. No vídeo de hoje eu gostaria de homenagear todas as crocheteiras e crocheteiros também com o passo a passo dessa fadinha do crochê. Eu acredito que todos já ouviram falar que uma crocheteira tem as mãos de fada. E realmente tem, porque mãos de fada significa mãos habilidosas, talentosas. Então eu quis fazer essa fadinha para presentear vocês com esse passo a passo. Você pode transformar a fadinha num chaveiro, num pingente para colocar no carro. Vocês podem utilizar como quiserem essa linda fadinha. Então vamos lá para o passo a passo. Antes, gostaria de fazer aquele velho pedido para que vocês se inscrevam aqui no canal, quem ainda não se inscreveu, ative o sininho para receber as notificações. E se você ainda é novato no Amigurumi, você pode assistir um vídeo que eu fiz aqui com dicas para iniciantes. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. Vou deixar aqui o código das cores que utilizei. Eu utilizei a linha Amigurumi, agulha 2,5. Vocês podem ver aqui o código das cores. Utilizei olhinhos com traves de segurança número 6 milímetros, agulha de tapeceiro, tesoura, fibra de silicone para o enchimento. Vamos lá. Nós vamos começar pelos pés, fazendo o sapatinho da boneca. Vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos começar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel. Puxamos o fio. E agora vamos fazer 6 aumentos. Em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos juntos. Então, vamos fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto por 6 vezes, vamos ficar com um total de 12 pontos. O aumento nada mais é do que 2 pontos dentro do mesmo ponto. Então, como tínhamos 6 pontos, vamos ficar com 12 pontos. Na próxima volta, que é a terceira volta, nós vamos fazer um ponto em cada ponto, ó. Vou pegar esse pedacinho de linha que sobrou do anel mágico para marcar o início das carreiras. Você pode utilizar também um marcador de pontos. Nós vamos fazer um ponto em cada ponto, sem aumentos. Vamos fazer 12 pontos nessa terceira volta, fazendo um ponto em cada ponto até chegar ao final da volta, fazendo 12 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Vou adiantar um pouco o vídeo, terminar essa volta com 12 pontos e já volto. Nesse momento, antes de continuarmos, nós vamos trocar a cor da linha. Então, no último ponto, ó, como vocês podem ver aqui, esse é o último ponto da terceira volta. Eu não fecho o ponto, corto a linha, fico com as 2 alcinhas, né? Aí, vou puxar já a próxima cor. Nós vamos trocar a cor da linha e dar continuidade. Vou puxar a próxima cor. E aí, vamos fazer. Esse aqui é o fio que sobrou do anel mágico, que estamos utilizando para marcar o início das voltas. Agora, vamos fazer novamente um ponto em cada ponto com a nova cor. Só que vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto. O ponto, ele tem 2 alcinhas, como vocês podem ver. Então, eu insiro a agulha e pego na alcinha de trás. E vou fazendo um ponto em cada ponto. Estou aproveitando também para ir escondendo aquela linha rosa que eu cortei, a pontinha dela, junto com a pontinha também da linha, dessa outra linha que estou utilizando. Então, nós vamos fazendo um ponto em cada ponto, pegando na alcinha de trás. Eu vou adiantar aqui e volto com vocês.
Então, pessoal, terminei aqui um ponto em cada ponto na alcinha de trás. Agora, vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto novamente. Agora, pegando no ponto normalmente nas duas alcinhas, vamos fazer voltas com 12 pontos cada volta. Da quinta à 10ª carreira, nós vamos fazer um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei aqui a perna de fazer todas as voltas. Vou cortar a linha e arrematar essa linha, puxar no próximo ponto e esconder. Você vai fazer a outra perninha com a mesma receita. Você vai voltar aqui o vídeo e fazer a próxima perninha utilizando essa mesma receita. Terminando de fazer as duas perninhas, vamos colocar um pouco de enchimento nas pernas. Não precisa colocar muito por enquanto, não precisa colocar até a borda da perna, porque assim fica difícil de continuar. Vamos colocar um pouco de enchimento. Agora vamos dar continuidade. Vamos começar o corpo. Ó, como vocês podem ver aqui, a emenda da troca de cor. Quando fizemos a troca de cor do sapatinho para a perna, ficou a emenda, né? Que sempre, geralmente fica. Então, eu vou posicionar aqui essas duas emendas para o meu lado, para a parte da frente. Eu vou posicionar aqui as duas emendas, que eu não quero que elas fiquem aparecendo quando a peça ficar pronta. Então, eu vou virar aqui para o meu lado, que é essa parte da frente, onde eu vou começar o corpo. Vou posicionar aqui as duas emendas e vou inserir a próxima cor que eu quero fazer o corpo. Vou inserir aqui no ponto, puxar aqui a ponta para amarrar essa linha. Aí, nesse mesmo ponto que amarrei a linha, nós vamos fazer uma corrente, vamos subir uma corrente. Aqui amarrei a linha e fiz uma corrente. Vamos pegar a próxima perna, lembrando de deixar aqui essa emenda da troca da cor virada para o nosso lado. E vamos fazer 12 pontos baixos. Inserir aqui, ó, na próxima perna e vamos fazer 12 pontos baixos. Vamos contornar essa perna fazendo 12 pontos baixos, um ponto em cada ponto, né? Porque as pernas, elas terminaram com 12 pontos baixos. Então, eu vou contornar aqui essa perninha fazendo 12 pontos. Eu vou terminar aqui, e aí quando chegar aqui ao final da perninha, eu volto com vocês. Contornei aqui a perninha com 12 pontos baixos. E depois, vamos fazer um ponto naquela correntinha que subimos no início, entre uma perna e outra. Vamos fazer um ponto nessa correntinha. Aí, do outro lado, vamos fazer um ponto novamente, onde amarramos a linha. E vamos continuar fazendo um ponto em cada ponto. Então, assim, não tem mistério, são 12 pontos, porque a perna não tem 12 pontos, então você vai fazendo até preencher os 12 pontos. São 12 pontos em cada perna, tem a correntinha que fizemos no meio, que vamos ficar com um ponto na frente e outro ponto atrás, né? Então, vamos somar 12 com 12, 24. Com mais um ponto na frente e outro ponto atrás, que é daquela correntinha do meio, que quando damos a volta, fazemos um ponto nessa correntinha, mais um ponto, né, na correntinha. Então, vamos ficar com um total de 26 pontos. Então, assim, encerramos essa volta, essa primeira volta do corpo com 26 pontos. Vou pegar aqui um pedacinho de linha para marcar, fazer a marcação das voltas do corpo. Então, essa parte aqui, ó, que estamos iniciando, sempre iniciando e terminando as voltas, ela será a parte de trás. Por isso que eu deixei as emendas das pernas para frente. Agora, vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Vamos seguir toda essa volta,
fazendo uma volta com um ponto em cada ponto, 26 pontos, né? Essa é a 12ª volta, ela vai ficar com 26 pontos. Só fazendo um ponto em cada ponto até chegar aqui ao final dessa volta. Agora nós terminei aqui a volta com 26 pontos, agora vamos fazer a próxima volta seguinte. Vamos começar fazendo um aumento, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Fiz aqui um aumento. Agora vou fazer 12 pontos baixos. Vamos percorrer aqui fazendo 12 pontos baixos até chegar do outro lado. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Percorrer essa primeira perna com os 12 pontos baixos. Cheguei aqui atrás, ó. Aí vou fazer outro aumento. E aí vou fazer mais 12 pontos baixos na outra perna. Então, resumindo, fizemos um aumento na frente e um aumento atrás, sempre naquela junção das pernas. Ficamos com um total de 28 pontos ao final dessa volta, onde fizemos 2 aumentos, né? Um na frente e outro atrás. Tínhamos 26 pontos, agora ficamos com 28. Então, eu terminei aqui essa volta com 28 pontos. E agora vamos fazer a próxima volta da seguinte forma. Um ponto em cada ponto. Uma volta com 28 pontos. Um ponto em cada ponto, sem aumentos nenhum. Só um ponto em cada ponto. Uma volta com 28 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminando a volta com 28 pontos, foi a 14ª carreira, nós vamos fazer a próxima volta pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Vamos fazer uma volta novamente com um ponto em cada ponto, uma volta com 28 pontos, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Então, vou fazer aqui e volto com vocês. Aqui terminei essa volta com um ponto em cada ponto. Vocês viram que ficou essa alcinha, essa alcinha para fora. Nela vamos fazer o vestido depois. Agora vamos fazer a 16ª volta da seguinte forma: 5 pontos e uma diminuição. A diminuição nada mais é, você vai pegar a alcinha da frente de um ponto junto com a alcinha da frente do outro ponto e vai fazer um ponto só. Então, você vai fazer essa sequência de 5 diminuições, não, de 5 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Você faz 5 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição. Repete essa sequência por 4 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos ao final dessa volta. Fizemos 4 diminuições, né? Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima volta, que é a 17ª volta, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos, nem diminuições. Vamos fazer 4 voltas com 24 pontos. 4 voltas com um ponto em cada ponto. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei, pessoal, as 4 voltas com um ponto em cada ponto. Agora, nós vamos fazer uma volta com uma sequência de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, fazemos 2 pontos, uma diminuição. 2 pontos, uma diminuição. Repetimos essa sequência por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei. Agora, vamos fazer uma nova sequência de diminuições. Dessa vez, vamos fazer
um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 12 pontos. Então, vamos fazer um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 12 pontos ao final dessa volta. Então, pessoal, terminei aqui. Nessa última volta da cabeça, do corpo, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer pontos baixíssimos. Uma volta com pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada ponto. Então, vamos fazer... Nós inserimos a agulha dentro do ponto e puxamos diretamente a laçada por dentro da argola. Assim é o ponto baixíssimo. Você insere a agulha dentro do ponto e já puxa direto por dentro da argola. Vamos fazer essa volta com 12 pontos baixíssimo. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a volta com 12 pontos, cortei a linha. Nós vamos arrematar, porque agora vamos iniciar a cabeça. E a cabeça vai ser com a outra cor, né? A cor de pele. Vou arrematar essa linha aqui por dentro. Então, vamos iniciar a cabeça. Antes, vamos colocar mais um pouco de enchimento. Vamos terminar de encher as pernas e uma parte do corpo. Não precisa também colocar muito enchimento até a borda, porque senão vai dificultar o nosso trabalho. Nós vamos começar a cabeça nesse mesmo ponto que terminamos a última carreira do corpo, né? Onde arrematamos a linha. Que é aquela partezinha onde estamos iniciando, né? Que a gente deixou a emenda das pernas para trás. Vamos começar aqui. Nessa partezinha onde terminamos e arrematamos. Porque assim todas as emendas vão ficar para trás. Eu vou inserir aqui a linha novamente. Puxar a ponta para dar um nozinho, esconder essa ponta por dentro, fazer aqui um ponto baixíssimo nesse mesmo ponto onde amarramos a linha, entramos com a agulha novamente e fazemos um ponto baixo. Nós vamos fazer 12 pontos baixos, entrando aqui dentro daquele ponto baixíssimo que fizemos. Quando a gente faz um ponto baixíssimo, ele fica meio que na lateral, então a gente insere a linha bem dentro daquele ponto baixíssimo e faz um ponto baixo em cada ponto. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto. Terminei aqui, fazer 12 pontos baixos. O último ponto ele fica dentro daquele mesmo ponto onde iniciamos. Você pode fazer um ponto dentro daquele mesmo ponto onde amarramos a linha, que é o 12º ponto. Vou aqui utilizar o pedacinho de linha com um marcador. Eu tenho marcadores de ponta, mas prefiro utilizar o pedacinho de linha. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 12 aumentos. Em cada ponto que fizemos, vamos fazer um aumento. Nós fizemos 12 pontos, agora vamos fazer 12 aumentos. Um aumento em cada ponto. Vamos ficar com um total de 24 pontos ao final dessa volta, né? Da cabeça, estamos fazendo a cabeça. Eu vou terminar aqui essa volta com os 12 aumentos e volto aqui com vocês. O vídeo fica um pouco rápido, mas vocês vão ter que realmente ficar pausando e fazendo, porque eu não posso mostrar ponto por ponto, senão o vídeo ficaria enorme. Nessa próxima volta, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, uma volta com 24 pontos. Fizemos 12 aumentos, na próxima volta, um ponto em cada ponto. Uma volta com 24 pontos. Vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, a volta com 24 pontos. Agora, vamos fazer uma volta com 3 pontos e um aumento. Uma sequência de 3 pontos e um aumento por 6 vezes. 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 30 pontos. Eu vou terminar aqui essa volta e volto junto com vocês.
Terminei a volta com 30 pontos. Agora vamos subir a cabeça fazendo voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos, sem diminuições, voltas com um ponto em cada ponto, voltas com 30 pontos cada volta. São 6 voltas. 6 voltas com um ponto em cada ponto. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei aqui as 6 voltas. Agora, antes de começarmos, o próximo passo seria as diminuições para fecharmos a cabeça. Só que antes, vamos colocar os olhos e bordar a boca, que assim facilita. Eu vou contar aqui, ó, 2 voltas de cima para baixo e vou colocar entre a segunda e a terceira volta os olhos, contando de cima para baixo, entre a segunda e a terceira volta. Vou colocar um olhinho e vou contar 4 pontos de um olho para o outro, 4 pontinhos, mas essa é bem pessoal, a posição dos olhinhos. Vocês podem, se quiserem, colocar mais juntinho ou mais separado, mas aí eu coloquei o meu, ó. Para colocar a trava, eu sempre começo colocando a trava pela parte maior da trava. Eu entro com a parte maior da trava e coloco ela, apoio na mesa e coloco até o final. Assim o olhinho fica até um pouco enterradinho na cabeça. Para bordar a boca com a agulha de tapeceiro, eu vou inserir aqui a linha, ó, mais ou menos, vou contar uma volta abaixo do olho e na próxima volta eu vou inserir a linha. Vejam como é que eu faço a boquinha, como é que eu bordo. Mas tem pessoas que bordam a boca de outro jeito. Eu prefiro fazer assim, né? Mas se você tiver outra forma de fazer a boca, também fica bom. Vai ficar bom. Aí depois é só amarrar essas 2 pontas por dentro. E aí, vamos dar continuidade, né? Podemos colocar também mais um pouco de enchimento no corpo, né? No pescoço. Não precisa também colocar muito até a borda, vamos só colocar mais um pouco de enchimento para dar continuidade às diminuições. Agora nós vamos fazer uma volta com 3 pontos e uma diminuição. Nós paramos com 3 pontos e um aumento, agora vamos fazer 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Uma sequência de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, vamos ficar com um total de 24 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei a volta com 24 pontos, 3 pontos e uma diminuição. Agora, continuando, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Uma sequência de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei, pessoal. Agora, vamos fazer uma volta com um ponto e uma diminuição. Vamos ficar com um total de 12 pontos. Um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou fazer aqui e já volto. Terminando essa volta com um ponto e uma diminuição, você pode colocar mais um pouco de enchimento na cabeça. Vamos cortar a linha e deixar um pedaço de linha para terminar de fechar a cabeça com a agulha de tapeceiro. Então, eu cortei, arrematei, coloquei a linha na agulha de tapeceiro. E agora, vamos fazer um zigue-zague, passando a agulha só na alcinha de fora do ponto. Fazendo um zigue-zague, entrando num ponto, saindo no outro. Entra num ponto, sai no outro. Pegando apenas na alcinha de fora, como vocês podem ver aqui. Vamos fazer esse zigue-zague. Puxar a linha para fechar a cabeça. Vamos arrematar essa linha novamente. E esconder por dentro da cabeça.
Para fazermos os braços, nós vamos fazer o seguinte: vamos começar fazendo um anel mágico, só que vamos fazer dentro desse anel 5 pontos baixos. Vamos fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Puxamos para fechar o anel. E na próxima volta do braço, a segunda volta, nós vamos fazer 5 aumentos. Vamos ficar com 10 pontos. Um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico. Vamos ficar com 10 pontos. Na terceira volta, nós vamos fazer um ponto em cada ponto. Um ponto em cada ponto. Vamos continuar com 10 pontos. Agora, nessa quarta volta, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma diminuição, vamos começar fazendo uma diminuição, 8 pontos baixos. Vamos ficar com um total de 9 pontos. Então, é só fazer uma diminuição, 8 pontos baixos. Agora, vamos só subir o braço fazendo voltas com um ponto em cada ponto. Voltas com 9 pontos cada volta, né? Da quinta à 10ª volta. São 6 voltas com um ponto em cada ponto. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Aí, depois, quando terminar, vocês vão cortar a linha, arrematar, lembrando de cortar a linha e deixar um pedaço para costurar o bracinho no corpo. E aí, fazer o segundo bracinho com essa mesma receita. Então, você vai pausar, voltar, fazer o mesmo outro bracinho, né? Arrematar a linha, deixar um pedaço para costurar, colocar um pouquinho de enchimento dentro do bracinho. Antes de costurar os braços, vamos fazer o vestido da boneca. Vamos fazer o vestido da fadinha e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como costurar os braços. Então, não se preocupe que eu vou mostrar como eu costurei os braços. Agora, vamos fazer o vestido. Nós vamos amarrar aqui a linha. Eu vou amarrar, dar um nó. Vamos subir 2 correntinhas. E nessa alcinha que ficou de fora, nós vamos trabalhar com pontos altos. Nós vamos fazer 3 pontos altos em cada alcinha. Então, vamos fazer 3 pontos altos até chegarmos ao final. Quando chegarmos ao final, nós vamos arrematar essa linha, cortar a linha, arrematar com um ponto baixíssimo. Então, confiram aqui comigo. Para costurarmos os braços, nós vamos fazer o seguinte: com a agulha de tapeceiro, o pedaço de linha que deixamos para costurar,
nós vamos posicionar o braço. Vocês lembram aquela diminuição que fizemos no braço? Nós fizemos uma diminuição. Então, aquela diminuição você deixa virada para frente. Vamos posicionar o bracinho no corpo. Vamos contar 2 voltas abaixo do pescoço para começar a costurar esse braço. Aqui, 2 voltas abaixo do pescoço. Nós vamos inserir a linha no corpo e passar pelo braço, unindo o braço ao mesmo tempo que costuramos no corpo. Vamos unir, né? Que nós fechamos aqui o braço, aí ele ficou com as duas abazinhas. Nós inserimos a agulha no corpo e passamos por dentro desses 2 pontos do braço, ó. Assim a gente vai fechando esse braço ao mesmo tempo que vai costurando no corpo. Então, você posiciona bem, vai costurando até fechar o bracinho todo, depois arremata a linha. Para não ficar aparecendo a marca do arremate, o que é que eu faço? Depois que eu faço esse último ponto aqui que eu costuro, eu insiro a agulha lá para baixo do bracinho e faço um arremate lá embaixo do braço, para não ficar aparecendo. Então, nós vamos costurar o outro braço da mesma forma que costuramos esse. Para fazermos as asas, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz de uma maneira bem fácil. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um anel mágico. Vamos começar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Puxamos o fio para fechar o anel. E na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, um aumento em cada ponto que fizemos no anel mágico. Vamos ficar com um total de 12 pontos ao final dessa carreira. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Na terceira carreira, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Vou utilizar aqui essa linha como marcador de pontos. Nós vamos fazer um ponto e um aumento por 6 vezes. É uma sequência, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 18 pontos. Então, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Uma sequência de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Nós estamos fazendo a parte da asa que nós vamos fazer 4 partes. 2 partes serão maiores e 2 partes um pouco menores. Então, essa parte que estamos fazendo agora é a parte maiorzinha da asa. Então, nós vamos fazer essa sequência. Terminando essa sequência de 2 pontos e um aumento, onde vamos ficar com um total de 24 pontos, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos e um aumento. Então, vamos fazer 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 30 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminando essa sequência, nós vamos cortar a linha e deixar um pedaço de linha grande, porque nós vamos dobrar esse trabalho e vamos juntar as 2 partes. E vou mostrar para vocês. Vocês vão cortar a linha, arrematar, aí vai dobrar o trabalho e vai inserir a agulha novamente
vai puxar a linha e vamos fazer pontos baixíssimos. Vamos ficar com a argolinha aqui na agulha, vamos pegar no pontinho, na alcinha de trás do ponto, na alcinha de dentro dos pontos, dos dois lados, apenas na alcinha de dentro. Então, vamos pegar de um lado na alcinha de dentro do ponto e do outro lado na alcinha de dentro do ponto. E vamos fazendo ponto baixíssimo, baixíssimos até o final. E aí, quando chegarmos ao final, nós vamos cortar a linha e arrematar novamente. E vai sobrar ainda um pedaço de linha, porque depois nós vamos costurar essa asa na fadinha. Então, você vai fazer essa parte e depois, quando terminar, você vai voltar aqui o vídeo e vai fazer mais outra, porque vamos precisar de duas partes iguais a essa. Então, você vai fazer exatamente outra parte igual a essa. Agora, para fazer as duas partes menores, vamos fazer da mesma forma que fizemos as maiores. Eu vou deixar aqui a legenda para vocês fazerem. A única diferença é que nós não vamos fazer aquela carreira com 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Nós vamos parar na carreira com 2 pontos e um aumento por 6 vezes. E vamos repetir todo o processo, cortar a linha, emendar as duas pontas, arrematar a linha, da mesma forma que fizemos. E aí você vai fazer duas dessas pequenas, duas dessas menores, né? E aí a gente vai ficar com a asinha pronta só para costurar depois. Para fazermos o cabelo, eu fiz com a linha amarela, mas você pode escolher a cor que você quiser para o cabelo. Está aqui o código da linha que eu utilizei. Nós vamos começar fazendo. É fácil de fazer esse cabelo. Pode parecer difícil, mas é bem fácil e rápido. Nós vamos começar fazendo uma corrente com 15 pontos. Então, vamos fazer uma corrente com 15 pontos. Uma corrente com 15 pontos. Pulamos um ponto e vamos fazer 14 pontos baixos. Vamos fazer 14 pontos baixos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, os 14 pontos baixos. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos fazer 14 pontos baixos novamente, agora pegando nessa alcinha aqui de trás do ponto. É importante, pessoal, durante todo esse processo do cabelo, que vocês contem. É importante contar, porque a gente precisa ficar exatamente com 14 pontos em cada carreira, senão vai ficar torto o trabalho. Então, você vai contando, você vai fazendo e vai contando. Você vai contando 14 pontos, pegando na alcinha de trás, sempre pegando na alcinha de trás. Eu vou adiantar aqui e já volto. Quando chegar aqui no final, vai ficar um pouco confuso de enxergar o ponto, mas mesmo assim você faz o último ponto. Aí você vira novamente o trabalho e vai fazer a mesma coisa, 14 pontos baixos pegando na alcinha de trás. Aí vai contar novamente os 14 pontos baixos. E aí, quando chega lá no último ponto, você pega qualquer alcinha lá e faz o último ponto baixo. Agora, nós vamos repetir esse processo, ó. Fizemos já. Já fizemos 4 carreiras, agora vamos fazer mais 4 carreiras. São 8 carreiras. Agora, vamos fazer mais 4
da mesma forma que fizemos as outras, com 14 pontos cada uma. Então, eu vou terminar aqui as 4 carreiras e volto com vocês. Agora, nós vamos fazer o seguinte, viramos o trabalho novamente, pegando nas alcinhas de trás, vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fazer apenas 6 pontos baixos. Aí, quando terminarmos os 6 pontos baixos, viramos o trabalho e novamente vamos fazer 6 pontos baixos, sempre contando e começando fazendo o ponto baixo a partir do primeiro ponto. Em todas as carreiras, assim que você vira, você já pega o primeiro ponto, que é o último ponto que fez antes de virar, né? Aí, vamos fazer 6 pontos baixos. Novamente, viramos, vamos fazer 6 pontos baixos. Agora, vamos fazer novamente mais 6 pontos baixos. Vamos fazer um total de... ao final, vamos ficar com 6 carreiras dessa, com 6 pontos, com 8 carreiras dessas, né? Já fizemos 4, agora vamos fazer mais 4. 4 carreiras com 6 pontos baixos, sempre virando e fazendo 6 pontos baixos, ó. Terminei aqui mais 4 carreiras. Ficamos com 8 carreiras. Sempre pegando na alcinha de trás. Agora, vamos virar novamente. Fazer os 6 pontos baixos. Pegando na alcinha de trás. Quando terminarmos os 6 pontos baixos, vamos fazer uma correntinha com 8 pontos. Continuar fazendo uma correntinha com 8 pontos, que é para ficarmos com 14 pontos. Agora, vamos virar o trabalho. Ficou 6 pontos, mais esses 8 da correntinha, 14. Agora, vamos, nesse primeiro ponto aqui, vamos começar fazendo um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto desse da correntinha. Vamos fazer 8 pontos baixos. E aí, depois, 6 pontos baixos, continuando, para completar os 14 pontos baixos, sempre pegando na alcinha de fora. E aí, vamos continuar fazendo as carreiras com 14 pontos baixos, sempre virando, pegando na alcinha de fora, ó, tá vendo? Que eu vou chegar aqui e completar os 14 pontos baixos. Viramos o trabalho novamente, fazer os 14 pontos baixos. E novamente, vamos fazer 8 carreiras. Essa é a segunda carreira. Vamos fazer mais 6. Então, são 8 carreiras. Eu vou fazer aqui mais 6 e volto com vocês. Eu sei que está parecendo um pouco estranho, mas daqui a pouco vocês vão entender como vai ficar o cabelo. Vamos cortar a linha, arrematar, cortar um pedaço assim grande, uns 30 centímetros, de 20 a 30 centímetros. Vou esconder essa ponta. Você vai escolher o lado que você vai querer que fique e vai deixar aquela ponta escondida por dentro. Então, nós vamos fazer o seguinte, com a agulha de tapeceiro, nós vamos unir essas duas pontas, ponto com ponto. São 14 pontos, vamos pegar aqui na alcinha de fora do último ponto, junto com a alcinha do outro, e vamos unir essas duas pontas. Vamos unir, pegando na alcinha de fora de um e na alcinha daquela primeira corrente que fizemos. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês.
Terminei aqui, agora vamos fazer um arremate. Vamos arrematar aqui essa linha. E vamos continuar com ela na agulha. Agora, vamos fechar a parte de cima da cabeça. Nós vamos fazendo um zigue-zague, entrando e saindo na alcinha também, desses últimos pontos. Fica um pouco difícil Fica um pouco indefinido esses últimos pontos, as alcinhas, mas aí você consegue. Você vai pegando, entrando e saindo nas alcinhas, como eu tô fazendo aqui. E aí, vamos até completar a volta inteira, até chegarmos no ponto onde iniciamos. Aí, eu já completei aqui. Agora, nós vamos puxar essa linha e vai fechar o cabelo. Nós vamos puxar o máximo até ficar bem fechadinho. E aí, depois nós vamos terminar de fechar com a agulha de tapeceiro. Só para não ficar o buraquinho. Vamos dar alguns pontozinhos para fechar, ficar bem fechadinho. E aí, depois arrematamos a linha por dentro. Vocês podem ou costurar o cabelinho ou colar com cola quente. Eu colei com cola quente. Eu coloquei aqui uns pinguinhos de cola e colei o cabelinho com cola quente. Está pronto. Se vocês quiserem colocar um lacinho, alguma coisa na cabeça, mas para mim já está bom. Agora acompanhe comigo como foi que eu fiz para costurar as asas. Primeiro vocês vão medir direitinho, colocar as asas. As duas asas maiores vão ficar na parte de cima e as menores na parte de baixo. E aí, agora é só vocês acompanharem como foi que eu costurei.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal, a fadinha do crochê. Que Deus abençoe nossas mãos de fadas, que nós possamos, ao longo da nossa vida, criar e desenvolver várias peças. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo tutorial.